Aproximadamente quantas pessoas trabalhavam por dia na construção das pirâmides do Egito? Naquelas 3 pirâmides principais. Tem ideia? É uma boa pergunta enviada pelo João da Costa Neto, lá de Santa Bárbara do Leste. Vamos então descobrir. De acordo com alguns registros encontrados por diversos arqueólogos, sugere que cerca de 10.000 pessoas trabalhavam por dia na construção das pirâmides do Egito. Lembrando que as 3 pirâmides não foram construídas juntas. Elas tiveram um intervalo aí de anos, de 70 anos de construção entre cada uma delas. A primeira a ser construída foi a maior. Eu não vou lembrar o nome aqui agora que eu não marquei no roteiro. Depois de 70 anos, construiu a segunda maior. Depois de 70 anos, construiu a terceira, que é a menorzinha. Cada uma dessas pirâmides, cada uma das 2 primeiras pirâmides, levaram cerca de 20 anos para serem construídas. A última levou um pouquinho mais que 10 anos. Então, a média de trabalhadores que trabalhavam diariamente nessas construções eram em torno de 10.000 pessoas. Entre elas, pedreiros, carregadores, pessoas de logística, pessoas que mexiam com a engenharia para poder elaborar o projeto, arquitetura, artesãos, inclusive pessoas que produziam alimento para esses trabalhadores. Detalhe, não eram escravos. Nenhum desses trabalhadores eram escravos. Todos eram trabalhadores contratados, ou seja, assalariados. Eles ganhavam para fazer isso. Eles tinham um tratamento de respeito. Não era escravizado. Os egípcios não faziam isso. Não, pelo menos com as pirâmides. Então, todos que trabalhavam ali tinham um salário, eram alimentados, tinham cuidados pessoais, tinham horários para trabalhar, horários para descansar, entre outros luxos aí que podemos presumir. Então, desmitificando, não era nenhum escravo trabalhando na pirâmide. Todos eram assalariados. E a grande maioria dos trabalhadores eram camponeses. Sabia disso? Pois é, mais de 10.000 pessoas trabalhavam por dia lá. Por que o feijão carioca tem este nome? Feijão carioca. Será que tem alguma coisa a ver com o Rio de Janeiro? Qual que é o seu palpite? É uma boa pergunta, enviado pelo perfil Central Mix Futebol. Vamos descobrir. Bom, se você imaginou que feijão carioca tem a ver com o Rio de Janeiro ou tem a ver com algum carioca, está muito enganado. Não tem nada a ver nem com o Rio de Janeiro, nem com os cariocas. Tanto que ele nem foi descoberto no Rio. Na verdade, o feijão carioca leva esse nome por causa de uma raça de porco caipira conhecida como carioca. Pois é, uma raça de porco conhecida como carioca. Essa raça de porco era muito comum na época que foi descoberto então esse feijão, lá no ano de 1927. Esses porcos, eles tinham a cor bege e apresentava listras marrons, ou seja, as mesmas listras marrons que aparecem no feijão era muito semelhante com a dos porcos. Como eu disse, o feijão carioca foi descoberto no ano de 1927, lá no município de Palmital, no interior de São Paulo. Quem descobriu esse feijão foi o agricultor chamado João Pinto da Silva, e ele mesmo decidiu batizar esse feijão como feijão carioca, em homenagem aos seus porcos que, na questão de aparência, se assimilava com os feijão, ou com os feijões. A partir daí, o feijão carioca se tornou muito popular, sendo um dos mais consumidos no Brasil, menos pelos cariocas. Não sei por que os cariocas não consomem muito feijão carioca. Preferido dos cariocas é o feijão preto. Eu não sei se é preconceito com os cariocas, quer dizer, os cariocas talvez tenham preconceito com os cariocas, né? Ou com os carioquinhas, não sei, pode ser, porque lá eles só consomem os feijões pretos. Resumindo, o feijão carioca não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Ele foi descoberto no interior de São Paulo, lá em 1927, e por conta da sua semelhança na questão de cor com os porcos da raça carioca, foi dado o nome de feijão carioca. Qual é o lugar do mundo que mais chove? E qual que é o lugar do mundo que menos chove? Tem ideia? Conhece esses lugares? É uma boa sugestão de tema enviado pelo Hamilton, lá de Manaus, Amazonas. E como ele próprio disse, lá em Manaus chove, que é uma barbaridade. Enfim, vamos então descobrir. O lugar do mundo que mais chove todos os dias é em Mausiran. Acho que é isso que fala, Mausiran, uma aldeia localizada no estado de Meghalaya, na Índia. A média anual de chuva é de cerca de quase 12.000 milímetros de pura água. Só para você ter uma ideia, São Paulo é quase 1.200 milímetros de chuva por ano. E lá na Índia, nesse lugar aí, nesta ilha, sei lá se é ilha, é uma aldeia, quer dizer, desculpa, é 12.000, ou seja, 10 vezes mais que a cidade de São Paulo. E olha que a cidade de São Paulo também chove, que é
é uma barbaridade. Por isso que é conhecido até como a terra da garoa. Ou seja, Hamilton, chove 10 vezes mais do que Manaus, pra você ter uma noção. É praticamente 365 dias chovendo sem parar. Raríssimas exceções. Existem poucos dias do ano que não chovem lá nessa aldeia na Índia. É difícil falar o nome dela, então eu vou pular o nome aqui. Agora, qual que é o lugar que menos chove? Bom, lá no Chile, pois é o deserto de Atacama, onde tem uma média anual de chuva de apenas 0,01 milímetros. Isso significa que por ano chove menos de 1 litro de água. Pensa numa garrafa de 1 litro, você vai lá no céu e você joga assim na região do deserto do Atacama. É isso que chove por ano. Tem lugares nesse deserto que nunca caiu água na história. Nunca choveu durante toda a vida humana para poder assim calcular. E tem lugares lá que não cai uma gota de água há mais de 500 anos. Pois é, lá no deserto do Saara chove muito mais vezes do que lá no deserto do Atacama, lá no Chile. Já pensou você ter um lugar que nunca viu chuva na vida? Que doideira, hein? Interessante, gostei. Por que o uso de anabolizantes, para você ficar fortão, deixa a voz da pessoa mais grossa, ou em alguns casos, mais rouca? Já reparou? Pode observar, toda pessoa que é bombadão assim, forte, ela tem uma voz mais grossa ou mais rouca. Vamos entender por que isso acontece. Na verdade, o uso de anabolizantes afeta a voz dessas pessoas que utilizam isso por conta do seu composto. Anabolizantes nada mais são do que hormônios masculinos, como por exemplo a testosterona. A testosterona é responsável para estimular o crescimento muscular da pessoa, apenas aos músculos. Isso também pode ajudar a crescer e desenvolver o tamanho das pregas vocais. Pois é, quando a pessoa toma anabolizante, ou seja, testosterona, cresce consideravelmente o tamanho das pregas vocais, que ficam aqui, ó. Elas ficam mais grossas. E quanto mais grossa for a largura, digamos assim, no tamanho de uma prega vocal, mais grosso é a voz da pessoa. Ela começa a falar mais grosso. Ou rouca, né? Então ela começa a falar mais rouco porque afetou as pregas vocais aqui. Então mulheres, por exemplo, você já viu várias mulheres dando entrevista, aquelas bombadonas, que tem a voz meio aqui, que confunde com voz de homem, porque fica grossa por conta do testosterona. Aliás, é muito testosterona, viu? É pouco não. E homens, que você vê que são bombadão, ele fala mais rouco, é por conta disso aí. E detalhe, quase todos os casos onde a voz é alterada, independentemente se a pessoa parar de tomar testosterona, a voz dela não consegue voltar ao padrão anterior. É algo irreversível, é permanente. A pessoa fica com a voz rouca ou com a voz grossa pra sempre. Vai ser assim a vida inteira. Quantos carros circulam por dia aqui no Brasil e também no mundo? Tem ideia? É um bom tema enviado pelo Eduardo Barraque. Vamos então descobrir. Começando falando pelo Brasil, claro. Bom, de acordo com os dados aqui do Departamento Nacional de Trânsito, existem mais de 100 milhões de veículos registrados no Brasil, sendo que quase 60 milhões são carros, 24,7 milhões são motos, 8,7 caminhões. Esses são os registrados. Cerca de 60% de todos esses veículos transitam diariamente no país. Ou seja, claro que eu estou falando em dias de semana. Em finais de semana é tipo 30% disso. Então 60% transitam diariamente. Ou seja, quer ver? 60 milhões de carros, ou seja, são 32 milhões de carros transitando por dia no Brasil. 12 milhões de motos, é moto pra caramba também, hein? E mais de 4 milhões de caminhões transitam diariamente em nosso país. Agora, se você for buscar no mundo inteiro, alguns estudos revelam que circulam diariamente 1,44 bilhões de veículos. Isso que eu digo todos os dias. 1,44 bilhões. Sendo Índia e a China, os países que mais têm movimentos intensos de carros, ou seja, veículos, diariamente. Podemos colocar até os Estados Unidos na parada aí, porque também é um dos top 5 países que mais tem carro e moto e caminhões andando por dia. É uma loucura, hein? Ah, e sabia que o brasileiro, em média, os tempos de idade dos seus carros aqui no Brasil, cada brasileiro tem em média um carro de 10 anos. Ou seja, essa é a idade média de cada um dos carros dos brasileiros. 10 anos. O meu tem muito mais que isso. O meu 2009, preciso trocar de carro. Meu carro tá pedindo arrego de mim. Ele não aguenta mais eu. Imagina, então nós estamos numa relação meio difícil. Eu preciso trocar ele. 10 anos. Ô, vida.